Olá, tudo bem? O nosso grupo, o grupo 6, vai falar um pouquinho mais sobre uma revisão sobre fundamentos de administração, com um olhar sobre tipos de produção, relações humanas e burocracia. O nosso grupo é composto pelo Alessandro, Arielle, Igor, Marcela, que sou eu, Sandy e Vinícius. Fazendo agora uma breve passagem pelas escolas clássicas de Taylor, Fayol e Ford até as produções enxutas. Estes foram autores pioneiros no campo da administração. Eles buscaram, no geral, soluções para aumentar a produtividade industrial de uma empresa. Para resolver esses problemas, apostaram em uma visão científica para reorganizar o modo de trabalhar com padronização de tarefas e fluxos de trabalho. Porém, cometeram o equívoco ao tomar como hipótese que uma organização se comporta como uma máquina previsível e deram pouca relevância aos aspectos humanitários. Taylor foi um dos primeiros a criar hipóteses visando uma produção mais rápida e eficaz, e apesar de ter publicações muito polêmicas e até inadequadas no cenário atual. Esse sistema científico criou uma distribuição das funções baseadas em uma seleção dos trabalhadores, ditos por ele como aptos para cada tipo de trabalho, sendo serviços braçais, nos quais os agentes deveriam seguir uma certa cartilha de trabalho gerada por superiores, e outro tipo de trabalho, que são os gerentes. Eles deveriam estipular um chamado método ótimo para a realização de cada tarefa, onde houvesse uma máxima eficiência. Para a criação desse método, inicia-se a inspeção de como o trabalho é executado no momento, seguido da observação dos movimentos que são necessários para aquela tarefa, com a intenção de diminuir o máximo possível e acelerar a operação, e, por fim, definir os instrumentos ou máquinas que possibilitem maior velocidade de trabalho. Em resumo, a produção padrão sugerida por Taylor continha os seguintes passos: seleção de pessoas ditas como aptas para cada função, treinamento dos operários para substituir os métodos anteriormente intuitivos por métodos racionais e controle por supervisão cerrada. Já Henry Fayol possui uma preocupação maior com a administração da empresa no geral, ao invés do foco na produção. O autor divide as operações de uma organização em 6 postulados: operações técnicas, que é principalmente a parte produtiva, operações comerciais, como compras e vendas, operações financeiras, que seriam o gerenciamento de capitais, operações de segurança de bens e pessoas, operações de contabilidade de inventário, custos, e, por fim, o 6º postulado, pelo qual ele ficou conhecido, as operações administrativas, que se baseavam em organizar, controlar, direcionar ou prever. Esse último postulado ficou conhecido por Fayol ter sido o primeiro a tratar separadamente a função de administração, criando bases para a profissão e descrevendo a função em sua publicação da seguinte forma: a administração é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Foi citado também em sua obra 14 princípios a serem seguidos pelos executivos que tornariam a administração mais eficaz. Foram esses: a divisão do trabalho, autoridade, disciplina, uma única unidade de comando, única unidade de direção, subordinação, remuneração, centralização, hierarquia, ordem, equidade, estabilidade, iniciativa e espírito de equipe. Fayol também realizou uma análise da influência dos níveis hierárquicos e porte da empresa e chegou às seguintes conclusões: em cargos menores, a principal capacidade do funcionário é a capacidade profissional característica da empresa. Já em níveis maiores, o agente demonstra grandes capacidades administrativas. Em pequenas empresas, as principais capacidades dos chefes são técnicas. Já em empresas de grande porte, os chefes possuem capacidades administrativas como sua maioria. Henry Ford, baseado em Taylor, desenvolveu uma reorganização dos métodos de produção que aumentaram drasticamente a produção em massa, como se vê no gráfico, um aumento no ano de 1899 para 1904. Os números de automóveis produzidos depois de suas reformulações foram de 1.708 unidades do modelo Ford T em 1908. O método utilizado por Ford se baseou em uma intercambiabilidade, que era o principal ponto de produção em larga escala e significava uma padronização de medidas das peças utilizadas e um fácil ajuste entre elas, assim como a padronização de produtos e métodos de trabalho, onde o fluxo de trabalho era bem estabelecido. Um grande exemplo disso foi o primeiro carro a ser fabricado, o Ford T preto, que era produzido somente nessa cor pela expertise do Ford sobre a secagem ser mais rápida nas tintas pretas, acelerando o processo de produção. Outro método eficaz foi a especialização dos funcionários e a aquisição de equipamentos de fácil utilização, ou seja, o agente era treinado para realizar uma tarefa específica, desenvolvendo mais experiência e agilidade naquele serviço, e utilizava máquinas de simples manuseio. Na linha de montagem, os carros passavam por esteiras enquanto ocorria a colocação das peças, e os operários ficavam em locais fixos, estabelecendo um ritmo de produção comandado pelos superiores a partir dessa esteira, e não mais a partir do ritmo dos operários. E a integração vertical, que representou uma não dependência dos fornecedores para a fabricação do automóvel, ou seja, havia um controle total da produção. Para isso, Ford construiu diversas indústrias primárias próprias e meios de logística que abastecia a linha de produção, como minas siderúrgicas, rodovias, navios, moinhos e etc. Ele tentou até iniciar uma plantação de seringueira no Pará para fábricas de borracha, porém não deu certo, principalmente pela falta de experiência de agricultura.
O método fordista resultou em uma queda significativa do ciclo de tarefa médio do operário de 514 minutos para 2,3 minutos, e posteriormente 1,2 minutos, assim como a montagem total do carro era de apenas 93 minutos. Essa brusca redução e maior fragmentação das tarefas trouxe uma crítica social através do filme Tempos Modernos, mostrando a alienação do operário em uma indústria e a mecanização da mão de obra humana, criticando o soberbo e crescente interesse pelo capital. A partir do modelo fordista de produção, Eiji Toyoda e Taiichi Ohno criaram o modelo toyotista. Nele, o trabalhador não era mais uma peça na linha de produção. Sim, trabalhando em equipe, multiqualificado para várias áreas da empresa, eles eram responsáveis pela qualidade de cada peça. Além disso, a automação flexível e a redução do estoque de peças permitiu a maior produtividade, além de você permitir o foco no cliente, através da individualização das peças, como vai ser explicada a seguir. Os 3 pilares do modelo toyotista são o seguinte: a automação inteligente baseia-se no fato das máquinas poderem produzir automaticamente uma grande quantidade de peças, dentro de um padrão de qualidade especificado. Quando uma peça sai do padrão, a máquina automaticamente para a produção, e o operador, que ao invés de operar cada máquina, agora apenas precisa vigiar algumas máquinas e assim aumentar a produção. O Kanban e o Just-in-Time Manufacturing são 2 conceitos que estão aliados. O Kanban são fichas de produção utilizadas para informar ao sistema quais peças precisam ser produzidas naquele momento e serem transportadas do fornecedor para a fábrica. O Just-in-Time Manufacturing basicamente se trata justamente de receber essas peças no momento em que elas são necessárias na produção. Nesse caso, produz-se apenas as peças na quantidade necessária, no momento necessário na linha de produção, e não precisa-se estocar essas peças. Como resultado desses 3 pilares, o modelo toyotista foi capaz de conciliar qualidade com boa produtividade e a possibilidade de diversificar mais as peças do que em relação ao modelo fordista, que baseava-se numa linha de produção única. A burocracia nos dias atuais. Burocracia é uma palavra que está muito associada a uma expressão negativa, sempre relacionado com processos demorados, normas sem justificativas e etapas desnecessárias. A administração burocrática de Max Weber. Weber era um jurista e economista alemão, considerado um dos fundadores da sociologia. Seu conceito burocrático se relaciona ao tipo ideal de burocracia, diferente do slide anterior. O modelo ideal de burocracia identifica características de uma determinada organização e é voltada à máxima racionalidade. Ou seja, quanto menos ações ou processos, você encontra menos dificuldades e torna o processo mais rápido e mais racional. Poder, dominação e autoridade. Weber descreve em sua obra que a organização burocrática deve ser planejada hierarquicamente dos níveis maiores para os menores, ou seja, de quem tem mais autoridade para quem tem menos autoridade. Só que antes de desenvolver o termo autoridade, era interessante a gente identificar o significado de poder e dominação. Para Weber, poder é basicamente impor a sua vontade própria sobre o indivíduo. A partir daí, ele está sendo dominado. E dominação é o estado de manifestação do exercício do poder, que é baseado em 3 tipos: coação, legitimidade e coação e legitimidade. Coação é quando o ordenado age contra sua vontade. Legitimidade é quando o ordenado age voluntariamente. E coação e legitimidade é quando há combinações de coação e legitimidade. Bom, dito isso, a autoridade é caracterizada quando uma ordem é dada e os ordenados agem de maneira voluntária, sem julgar, inicialmente, o conteúdo da ordem. Isso é denominado como concordância voluntária. Segundo Weber, existem 3 tipos de autoridades. São elas a racional legal ou burocrática, tradicional e carismática. A racional legal ou burocrática se relaciona com a obediência de normas. Já a tradicional é relacionada à obediência cultural. A gente pode exemplificar isso como os reis. Então, assim, os ordenados creem que o que era certo no passado não deve mudar no futuro. E a autoridade carismática se baseia nas características de um líder. A gente encontra isso comumente em líderes políticos e religiosos. Características da autoridade burocrática. Segundo Weber, servem exclusivamente para diminuir ao máximo possíveis impactos de pessoas no desempenho das organizações. Ela possui 5 características principais. São elas a formalidade, impessoalidade, centralização e hierarquia, especialização e quadro administrativo burocrático. A formalidade é um sistema de normas que determinam as atividades de forma sistêmica e com objetivos a serem alcançados. A impessoalidade é a racionalidade administrativa, onde o indivíduo apenas cumpre com suas funções estabelecidas em norma. A centralização e hierarquia definem pelos seus diferentes níveis de autoridade. A especialização é uma forma com que a organização vai olhar para o indivíduo,
através da sua capacidade profissional. E o quadro administrativo é um universo disponível para o indivíduo ser livre dentro do seu cargo hierárquico. Nos dias de hoje, certos conceitos de Weber foram implementados dentro de uma certificação chamada ISO 9000. Essa certificação garante que a empresa possua uma qualidade no processo de produção, políticas e normas bem estabelecidas. Os princípios de gestão de qualidade podem ser implementados na organização para melhoria e desempenho, sendo eles foco no cliente, liderança, envolvimento de pessoas, melhoria contínua, abordagem de processos e abordagem factual para tomada de. No contexto da administração, o surgimento da Escola das Relações Humanas tem profunda relação com os movimentos sociais, políticos e econômicos do século XX, como, por exemplo, os sindicatos e algumas inovações tecnológicas da época. Neste contexto, surge a Escola das Relações Humanas, a qual visa aprimorar as instituições com base no valor humano. A origem dos estudos das relações humanas no trabalho, ela se dá através do experimento da fábrica de Hawthorne, em Chicago, onde a rotatividade da equipe era muito alta. A gente pode observar no slide alguns estudos realizados. No primeiro deles, há uma variação de iluminação em um grupo, e no segundo grupo, há uma iluminação constante. O objetivo desse estudo era analisar os efeitos ambientais e a influência deles na produtividade. As funcionárias produziam mais sem relação com a variação de iluminação, e no final do estudo ficou constatado que a produtividade ela não varia com as questões ambientais, mas sim com questões psicológicas. Na etapa 2 do estudo, foram atribuídos alguns incentivos financeiros, pausas e inclusões dos funcionários na tomada de decisões da empresa. Os funcionários eles eram ouvidos. A conclusão desse estudo foi que a produção ela era determinada por fatores como solidariedade do grupo, as relações e um ambiente saudável, muito mais do que por fatores fisiológicos. Na pirâmide de Maslow, existem as necessidades básicas, que são saúde, alimentação, descanso, segurança, que precisam ser satisfeitas para que as partes mais altas da pirâmide, como autoestima, reconhecimento e onde você quer chegar, sejam finalmente atingidas. As necessidades de base, elas não deixam de ser preenchidas, e isso afeta as necessidades do topo da pirâmide. Por exemplo, a base é o salário e o topo da pirâmide é o que nos motiva. Por exemplo, um projeto. Mesmo com a satisfação de estar fazendo um projeto, se o salário não compensar, as nossas necessidades se voltam para ele, se voltam para a base. Na teoria dos 2 fatores de Frederick Heinsberg, os fatores higiênicos, que são a base da pirâmide de Maslow, eles evitam a insatisfação, mas eles não elevam a motivação. Os fatores higiênicos estão relacionados ao contexto do trabalho. Na teoria de Douglas McGregor, a teoria X, ela diz que o homem não gosta do trabalho, ele deve ser coordenado, punido e controlado para atingir os objetivos da empresa. Já a teoria Y, o trabalho é a fonte de satisfação do homem. O ego precisa ser satisfeito, e há uma busca por responsabilidade e desenvolvimento contínuo. Nos conceitos destacados pela Escola das Relações Humanas, o homem é um ser sociável. Ele faz troca com os grupos aos quais pertence. E as emoções fazem parte do dia a dia, mesmo quando elas são negativas, como inveja e raiva. As ações nos conduzem à melhora dos relacionamentos humanos. A organização formal e informal faz com que o sistema funcione. O convívio entre os indivíduos ele não está isento de conflito, mas há uma necessidade da interação para que haja uma tolerância e funcionamento desse relacionamento. Há resistência à mudança, porque a mudança ela provoca medo e insegurança, mas uma comunicação clara e autêntica, ela fomenta o comprometimento com essa mudança. A motivação é um comportamento desejado que é moldável para atingir metas alcançáveis. Bons líderes, em questão de liderança, conseguem entender as motivações dos grupos, e quando eles são confiáveis, há maior cooperação entre os funcionários. Para melhorar a comunicação na organização, alguns fatores como ambiente de confiança, ouvir e ter empatia pelo próximo, pelos grupos, principalmente por parte do gestor, é algo muito importante. Ser sucinto na comunicação e se expressar também através de gestos é um fator que contribui muito também. A Escola das Relações Humanas foi precursora na humanização da gestão. Por exemplo, na melhora da qualidade de vida do trabalhador e sua satisfação como indivíduo na organização. Na gestão de pessoas, a soma do formal e informal, onde se pode ser criativo e existe a previsibilidade e controle. Na gestão e qualidade total, na melhoria contínua, aumento da autonomia e no poder de decisão. Na gestão por competência, que é a performance superior ao se realizar uma tarefa. E na cultura do bom trabalho, onde é estimulado o otimismo, a excelência técnica e a ética. A aprendizagem e inovação são termos extremamente importantes, onde o posicionamento da gestão entre os relacionamentos estimula ambos. Uma obra muito famosa, a Quinta Disciplina, define a criatividade e inovação baseada na criatividade do grupo. É uma proposta de novos hábitos empresariais que é totalmente baseada no coletivo. Já a espiral do conhecimento, existe o conhecimento implícito, que é obtido através da vivência, e o conhecimento explícito, que é um conhecimento que é verificável, e eles se dão em forma de espiral em ambos os sentidos.
A melhoria contínua, ela ocorre no dia a dia, através do local de trabalho e do aprendizado mútuo. Obrigado a todos pela atenção.